Olá, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação de coordenadoras e coordenadores de curso do IFPA. E nesta aula a gente vai tratar especificamente do plano de gestão compartilhado. No bom vocabulário paraense, essa aula pode se chamar um plano só o creme. E por que um plano só o creme? Porque a gente espera que esse plano de gestão compartilhado ele consiga, por meio de procedimentos periódicos de avaliação dos cursos e do estabelecimento de uma rotina de planejamento e replanejamento da prática pedagógica, ele consiga fazer com que a comunidade inteira participe da gestão do curso e isso possibilite, otimize o processo de aperfeiçoamento do percurso formativo, permanência e êxito dos estudantes e, logicamente, a melhoria constante do processo educativo. Os planos de gestão compartilhados, eles precisam partir de resultados de autoavaliação. Então, é importantíssimo que o curso passe por procedimentos periódicos de autoavaliação que gere indicadores que mostrem a realidade do curso sob a ótica da comunidade acadêmica, ou mesmo sob a ótica de avaliadores externos, quando a avaliação é externa, para que isso gere indicadores que possibilite a comunidade acadêmica discutir e debater, e a partir disso discutir o próprio futuro do curso, e o que é que pode melhorar, o que é que está bom, o que não está, né, e sugerir melhorias e elaborar um plano, né, que dê conta disso durante aquele período de gestão. Os resultados das avaliações de curso devem gerar indicadores públicos que precisam ser debatidos com a comunidade acadêmica e também com a gestão do campus, para subsidiar a revisão do plano de ação compartilhado. Quando o curso já tem um plano de ação, ele tem que ser revisado periodicamente, com vista ao permanente processo de melhoria do curso. Ele tem vigência bianual e a recomendação é que ele seja elaborado logo após a eleição do coordenador ou coordenadora de curso, a fim de que aquele período de gestão aconteça em conformidade com o que foi planejado por toda a comunidade acadêmica. A autoavaliação precisa ser feita ao final de todo o período letivo, envolvendo toda a comunidade acadêmica, o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas participarem, mais legítimo vai ser esse processo de avaliação. E por que a gente avalia? Justamente para buscar melhoria para o curso de forma permanente, para induzir que a comunidade acadêmica ela acompanhe esse planejamento, ela participe e que haja uma cogestão. E uma coisa muito importante que a gente precisa compreender, é um amadurecimento institucional muito necessário, é que todos nós devemos fazer parte do processo de avaliação. A gente não precisa ter medo de ser avaliado. Passar por avaliação é bom, porque traz resultados que nos possibilitam fazer reflexões e melhorar o nosso próprio trabalho, as nossas articulações, todas as ações relativas ao curso e, com isso, certamente, planejar o aperfeiçoamento de tudo aquilo que a gente faz no curso. Quem que é responsável pela avaliação? É a coordenação de curso, mas não sozinha, né? A coordenação de curso ela é a grande protagonista dos processos de autoavaliação, mas ela pode e deve contar com o apoio da comunidade acadêmica ali por meio do colegiado e pode ter a CPA, né, a Comissão Própria de Avaliação do Campus, como parceira. É muito importante, é muito saudável contar com essa parceria da CPA. Não há que se esperar que a CPA que ela protagonize o processo de autoavaliação, porque ela não dá conta. Tem campus que tem vários cursos, ela não conseguiria de forma nenhuma fazer uma autoavaliação semestral, mas ela pode apoiar no sentido de ajudar a construir os instrumentos, ou passar orientações, né, estar participando de alguma maneira, e é muito saudável que isso aconteça. Especialmente nos cursos de graduação que passam por avaliação do MEC e que a participação da CPA nos processos de autoavaliação do curso é uma exigência do MEC. E o que é que a gente avalia? Tem modelos? A gente não tem um modelo, a gente tem uns roteiros, né, que a Proem construiu, que podem ser utilizados para fazer a autoavaliação junto ao corpo discente e junto ao corpo docente. Esses modelos, melhor dizendo, esses roteiros,
eles podem e devem ser adaptados conforme a realidade. Nesses instrumentos propostos pela Proem, que vocês vão encontrar em anexo aqui nesta aula, a composição deles é de uma maioria de questões objetivas e algumas questões subjetivas. As questões objetivas são itens que a comunidade acadêmica vai atribuir conceitos. E, excelente, B, bom, R para regular e I para insatisfatório. E as questões subjetivas serão espaços ali para a pessoa que participa da pesquisa poder dizer livremente o que é que ela acha que está funcionando bem no curso, o que é que ela acha que pode melhorar, que sugestões de melhoria ela teria para o curso. Esses roteiros, eles propõem uma maior parte de questões objetivas justamente para possibilitar praticidade na geração de indicadores, né? Inclusive na geração automática de gráficos que você pode fazer utilizando ali o Google Forms, que facilite o trabalho de análise dos resultados. É muito importante que sejam construídos instrumentos simples, porque você precisa conseguir fazer essa autoavaliação junto à comunidade acadêmica com o máximo de pessoas possíveis ao final de todo o período letivo. Então, se você construir um instrumento com muitas perguntas, você pode desestimular a participação das pessoas e, mais ainda, vai trazer um trabalho enorme para o colegiado depois, junto à coordenação de curso, poder analisar esses resultados e discutir, debater esses resultados. Então, é muito melhor que sejam relatórios simples, mas feitos de forma regular e que possibilitem enxergar a evolução do curso do que um relatório robusto, com muitas páginas, mas que você só vai dar conta de fazer uma vez. E quem que elabora o plano de gestão compartilhada, afinal de contas? É o coordenador e a coordenadora de curso? Não. Quem elabora é o colegiado. O coordenador, a coordenadora não deve elaborar um plano e levar a uma reunião de colegiado somente para aprovação. Não faz sentido, não é esse o espírito do plano de gestão compartilhado. Se for feito dessa forma, vira uma nova atribuição da coordenação de curso e não é essa a intenção que coletivamente, junto com os campi, a Proem teve ao criar esse regulamento. A intenção é justamente fazer com que a gestão de curso seja feita de forma conjunta por 3 instâncias e que, dentre elas, NDE, coordenação de curso e colegiado, nós tenhamos o colegiado com toda a representatividade da comunidade acadêmica participando e construindo. Então, o coordenador ou a coordenadora é eleito e ela vai cumprir, vai executar, junto com o apoio da comunidade acadêmica, este plano de gestão. No regulamento de gestão de curso tem também um modelo para o plano de gestão compartilhado. Mas assim como estes modelos que eu falei agora há pouco, que são mais roteiros da Proem para a autoavaliação, o plano de gestão compartilhado também é um roteiro. E um roteiro bem simples, porque a gente também parte do princípio que é melhor algo simples que funcione, que toda a comunidade conheça, consiga ler, seja simples, acessível, público e que periodicamente você consiga fazer a revisão dele. Então, basicamente, o que você tem ali é a identificação do curso, os resultados das avaliações, mapeamento dos pontos fortes, das deficiências, de pontos de melhoria e, a partir disso, um cronograma de ação com diversas ações que precisam ser executadas ao longo daquele biênio, responsáveis, que não deve ser só a coordenação do curso, deve envolver toda a comunidade, pode ter estudantes ali responsáveis, representantes de turma, professores, representantes lá do NDE, do colegiado. Vocês podem e devem chamar a gestão do campus para participar, né, porque algumas tarefas, algumas coisas que vocês vão planejar para aquele biênio não depende só da gestão do curso, não depende só da comunidade acadêmica do curso. Então, vocês podem estar chamando servidores de setores estratégicos de atendimento aos estudantes, vocês podem estar chamando direção de ensino, direção administrativa, direção geral, e algumas tarefas podem ser
atribuídas, logicamente com a participação e anuência, né, desses setores, dessas pessoas, a esses profissionais. E aí você vai ter, de fato, o cronograma de ação ali que a comunidade vai enxergar e que vai trazer diversas ações, diversos responsáveis e prazos para que periodicamente vocês possam ver o que está dando certo ou não, fazendo revisão, até porque é um plano e o plano é passível de passar por adaptações ao longo do seu período de execução. No instrumento de avaliação que a PROIN ela sugere para ser realizado com os estudantes, na verdade, neste roteiro, né, nós indicamos que seja avaliado a coordenação de curso, quanto ao atendimento à comunidade, o relacionamento com a comunidade acadêmica, né, quanto à liderança. E é muito importante essa avaliação ela ser realizada, porque, no caso, inclusive, dos cursos de graduação, como a gente vai falar lá no módulo 4, a avaliação da coordenação de curso pelo INEP considera se ela é avaliada periodicamente pela comunidade acadêmica e se isso gera resultados e indicadores públicos e disponíveis para a comunidade. Então, é muito importante que a coordenação seja avaliada. Além da coordenação de curso, os professores, muito importante que os estudantes tenham a oportunidade de avaliar os professores e os componentes curriculares daquele período, quanto ao relacionamento com os estudantes, domínio de conteúdo, metodologia, postura didática, pontualidade e os instrumentos que os professores usam para fazer a avaliação da aprendizagem. Outro ponto muito importante para ser avaliado são os espaços de atendimento ao estudante, setor de assistência estudantil, biblioteca, a equipe pedagógica, ginásio, no caso dos campos que possuem os ginásios poliesportivos, né? Ou mesmo campos que possuem refeitório, residência estudantil, né? Além da biblioteca, secretaria escolar, NAPNE, a própria sala de aula. Então, assim, os espaços de atendimento ao estudante, eles precisam ser avaliados. E também as oportunidades. O curso está propiciando que o estudante participe de eventos, de cursos, que ele publique trabalhos, que ele participe de projetos de pesquisa, de extensão, projetos de ensino, de cultura, de esporte, de lazer, de arte. Essas oportunidades também são um elemento importante para constar nesse instrumento de avaliação. Junto com o corpo docente, o instrumento possui elementos muito parecidos com o instrumento proposto para os estudantes. Nós propomos que a coordenação de curso também seja avaliada pelos docentes do curso em relação ao atendimento, relacionamento com a comunidade acadêmica e liderança. Assim como os estudantes avaliam os professores e os componentes curriculares, os professores também podem avaliar as turmas, né, e os estudantes, quanto ao relacionamento interpessoal dos estudantes entre si com o corpo docente, disciplina, dedicação aos estudos e pontualidade. O corpo docente também deve ter oportunidade de avaliar espaços de atendimento, né, ali aos professores, como é o caso da secretaria escolar, da biblioteca, sala de professores, os laboratórios, o NAPNE, equipe pedagógica. E também as oportunidades, né, oportunidades de capacitação, de publicação, de participação em evento, projeto de pesquisa, de ensino, de extensão, projetos de cultura, lazer, esportes, artes, né? Assim como os estudantes, é muito importante que os docentes também tenham oportunidade de avaliar as oportunidades conferidas ali no âmbito do curso. Mas é importante lembrar que isso são apenas roteiros. Cabe a cada coordenação de curso, com o apoio do seu colegiado, né? Os representantes ali do colegiado, discutir e pensar em algo que possa ser feito e debatido todo o semestre. É muito importante criar um instrumento simples, que possa ser aplicado e debatido, né, aplicado ao final do semestre, debatido no início do semestre seguinte, para possibilitar uma rotina muito produtiva com a comunidade acadêmica de permanente avaliação e planejamento e replanejamento, visando que esse curso seja cada vez melhor. Se fizer dessa forma, como diria o nosso bom paraense, vocês vão ter um plano só o creme. Até a próxima aula.